Perfeito. Então, essa palestra que eu faço, que eu passo para o público, eu tinha duas entradas na palestra. Ao mesmo tempo, eu passava trechos, né, da minha vida, apresentando, e outras vezes eu falava, mostrava alguns eventos que aconteceram na atualidade. Depois nós mudamos, porque a gente achou que chamaria mais a atenção colocar uma música. Então, a nossa entrada da nossa palestra é uma música antiga. E você percebe que a música é sensacional, porque ela se conecta com as pessoas, né? Perfeito. Então, você começa a ver todo mundo já, né, se sacudindo, né, todo mundo se ajudando, cantando. Isso traz uma alegria muito grande. Traz uma alegria muito grande. Eu fui soltar ela, tá vendo? Piorei. E aí, o que ocorre? Quando a gente começou a apresentar é, as músicas, as pessoas já começam. A música, ela te traz uma felicidade quando você toca, né? Uma felicidade. E eu falo para elas, bom, eu estou mostrando para vocês que o momento que vocês estão vivendo é um momento que já passou. Então, nós temos que fazer mais momentos como esse, para que vocês, no futuro, lembrem do que está acontecendo. Porque a nossa vida, ela é feita de sonhos. E os sonhos, eles ficam assim, sabe? Navegando no ar. Você tem que saber pegar e usá-lo. Porque se você não o fizer, outra pessoa irá fazer. Então, eu já faço essa chamada. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode ser o herói da sua vida. Como você pode ser quem manda na sua vida. Legal. E esquecer as coisas ruins que aconteceram. Porque nós temos esse hábito de ficar com isso na cabeça, de ruminando coisas que já aconteceram. E isso traz doenças para a gente. Eu conheço pessoas que elas ruminavam tanto problemas que tinham acontecido na infância, que elas pareciam com um montão de tumor, um montão de hérnias, e aquilo voltava, voltava, voltava. Quando você fica ruminando o mal, as coisas ruins, aquilo te faz mal para a sua alma. Então, a gente tem que pegar esses sonhos que a gente tem de infância, porque tem sonhos que vêm lá da infância, e a gente fica sonhando ao invés de fazê-lo, né? De cumprir o que a gente tem que fazer. E a gente tem o hábito de achar que, puxa, eu já tenho 50 anos, já tenho 40 anos, já tenho 70 anos, a gente vai se limitando pela idade. Ah, não vou fazer mais não, já tenho 70 anos. Eu conheço pessoas, quando eu fui fazer a minha prova da ordem, eu fui fazer um preparatório, tinha uma senhora lá de 70 anos fazendo um preparatório. E eu achei maravilhoso, porque ela tinha uma caligrafia maravilhosa, ela escrevendo, sabe? Eu achei muito lindo isso, muito lindo. E é isso que me deu força, né, para continuar, porque eu trabalhava, eu estava com a minha mãe doente, tinha uma série, porque quando você começa a fazer alguma coisa de bom, começa a aparecer um montão de obstáculos. Né? Um montão de obstáculos começam a surgir. Eu acho que a vida vai testando a gente para ver se você realmente quer aquilo. Sabe? Você tenta a primeira vez, não dá certo, começa a aparecer um montão de coisa, tenta a segunda vez, a terceira, tem uma hora que vai encaixar. E é isso que a gente precisa. Depois eu falo da minha vida, porque quando você chegar e falar que, contar uma história, para você contar que você consegue chegar onde você quer, basta você querer, você tentar, eu tenho que mostrar e contar como foi a minha origem. Eu não tinha nada. E eu tenho uma frase que eu falo, que fui eu que inventei, que eu tinha tudo para dar errado. E erradamente deu tudo certo. Né? Então, hoje eu sou jornalista, sou advogada, eu sou vice-presidente da comissão da ordem, eu sou comendadora, sou doutora honoris causa, e eu sou militar.
O militar é o último que eu esqueço, porque o militar já está no meu sangue. Então, eu sou oficial superior assim, e as coisas vão surgindo, e eu vou abraçando, eu vou abraçando. E mostro para eles que eu tive uma infância muito pobre, eu fui muito pobre. Eu não tinha água potável na minha casa. Tem que carregar água na lata. Eu não tinha, a minha mãe me jogou no lixo. Eu tive que pegar, aproveitar livros descartados no lixo para eu estudar. Quando eu falo isso para eles e mostro aonde eu cheguei, não existe dúvida. Não, realmente o que ela está falando funciona. Então, eu crio uma legitimidade do que eu estou falando. Olha, se Perfeito. eu conseguir, você consegue. E até brinco, eu falei assim, eu tenho uns agravantes. Eu até brinco. Eu sou mulher, eu sou negra, preta, seja como é que você queira, e nasci numa comunidade. Então, eu tive que superar todas essas minhas dificuldades. E como foi que eu superei? Eu não parei para prestar atenção no que as pessoas estavam falando de mim, o que as pessoas esperavam de mim. Eu segui minha vida. Porque se eu parasse para ouvir o que as pessoas estavam falando, que ia acontecer na minha vida, eu não conseguiria nada. Ah, você é da comunidade, não vai dar nada, vai fazer, estudar, não vai trabalhar. Então, se eu ficasse esperando isso, eu não conseguiria nada. Só que para eu mostrar isso, as pessoas têm hoje, até hoje em dia, dificuldade de aprender ou de escutar o que você está falando. Principalmente homens, que era onde eu trabalhava, com quem eu trabalhava. Então, eu comecei a desenvolver um método para que eles pudessem entender e ouvir o que eu estava falando. Porque eu falando da Vânia era legal, era bacana, mas não chegava até eles. Entendi. Ah, mas sempre o cara te bota uma desculpa. Porque mulher, porque sempre tem uma desculpa. Então, eu comecei a falar dos heróis, porque quando eu comecei a falar dos heróis, né, dos super-heróis, eu comecei a mostrar não o super-herói pronto, mas toda a construção do super-herói. Então, eu comecei com Batman, que é o meu preferido. Eu comecei, tem tudo, caneca, tem tudo Batman. É o meu preferido. Por quê? Porque ele, aos 8 anos de idade, ele ficou órfão, de uma maneira drástica, mataram os pais dele. E ele teve resiliência, ele teve persistência para chegar até o Batman. Mas ele era rico, mas ele era uma criança. Ele era uma criança e ele, naquele momento em que aconteceu aquele drama, se criou a possibilidade do Batman. E aí eu pergunto nessas palestras, será que se o Bruce Wayne não tivesse sofrido, não tivesse passado por aquilo que ele passou, será que ele seria o Batman? Será que ele se tornaria o herói? Então, nós somos o resultado de tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós superamos. Porque nós somos ingratos, nós temos a tendência de não olhar para trás. Puxa, mas nós já sofremos tanto e já superamos tanta coisa, mas a gente esquece. A gente esquece. E muitos anos eu esqueci, eu ia fazendo no automático. Então, eu mostro para eles a resiliência, ele treinou, ele persistiu, ele fez tudo para alcançar, no caso, a supremacia, que seria o Batman. E aí, o que aconteceu? Ele engoliu os traumas dele, ou superou, melhor dizendo, os traumas dele, para não deixar que aquilo que aconteceu com ele na infância acontecesse com outras pessoas. Então, ele se transforma no defensor. Só que, ao mesmo tempo, eu falo que o Batman superou os traumas, mas o Bruce Wayne não. O Bruce Wayne é aquele cara que não é um enfoque na televisão, não te dá esse enfoque, mas ele é um cara, ele é um playboy,
que ele gasta dinheiro à toa, que ele anda com mulheres, ele enche a cara, ele não tem nenhuma responsabilidade. E quando ele coloca a máscara, ele fica totalmente inverso, ele troca. Ele passa a ser responsável, ele passa a ser sombrio, ele passa a ser sério. E nós, muitas das vezes, temos que usar essa máscara. Quantas vezes eu não tinha dinheiro de passagem, tinha situações ruins na minha casa, com a minha mãe doente, meu filho numa creche, eu não tinha nem dinheiro, às vezes, para ir trabalhar, tinha que pedir dinheiro emprestado. Mas quando eu chego no meu serviço, que eu colocava a minha máscara, que todo mundo coloca essa armadura, eu não pensava nisso, eu tinha que resolver os problemas das outras pessoas. E todo mundo usa essa armadura, essa capa, né? E daí surgiu, né, a famosa capa do Batman que eu falo. Você coloca a sua Legal. capa, coloca a sua armadura e vai resolver a sua vida. Você não vai ficar Perfeito. se lastimando. E as outras pessoas não têm nada a ver com isso. Olha só que drama, né? Você está é, morta por dentro, destruída por dentro. Mas você, no seu rosto, você tem que mostrar que você está plena. Porque as pessoas não têm nada a ver com a sua vida, nada a ver com as suas dificuldades. Então, eu faço essa analogia do Batman com o Bruce Wayne e mostro a realidade, que nada mais é que isso, que quando ele coloca aquela farda, aquela armadura, ele se transforma em outra pessoa e esquece tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. Porque nós temos o hábito de achar que a dor do outro não dói tanto como a nossa. Não, mas dói. Dói muito. Agora, depende de como que você vai reagir a essa dor. Vai reagir só sofrendo? Ou você vai ser reativa? Você vai enfrentar e vai fazer o que tem que ser feito. Essa é a maior chave que a gente faz. E aí, às vezes, eu chamo alguém ao palco para que as pessoas falem assim: qual foi a pior dificuldade que você teve? Mas você superou, não superou? Porque eu faço uns paradigmas meio esquisitos que eu falo assim: você já passou fome na sua vida? Porque muitas das vezes vinha alguém no meu escritório e falava assim: eu passei fome. Eu falei: olha, eu fico muito feliz quando você fala isso para mim. E a pessoa se espanta, ela está feliz porque eu estou dizendo que passei fome. Eu falei: sim. Sabe por quê? Você está falando que passou, não passa mais. Então, você Perfeito. está me mostrando que você já superou. Superação. E a pessoa não se, sabe, as pessoas, sabe, aquilo dá um bug, né, na cabeça dela, né? Ele fica bugado. É verdade, porque ele nunca pensou nisso. E Verdade. quando ele fala que ele já passou fome, em vez de ele ficar resmungando, ruminando aquilo, ele tem que agradecer. Eu já passei fome, mas hoje eu superei, não tá, Muito bem. entendeu? As analogias que eu faço. Aí depois eu deixo um pouquinho o Batman de lado e vou para as outras analogias, porque aí as pessoas estão assim: ah, mas só o Batman que passou por essa situação. Não, não, não. Todos os heróis, que hoje em dia não é o herói só porque é da Marvel, não. É o herói da vida real. O pai de família que vai trabalhar todos os dias para colocar comida na mesa. Quantas vezes a gente não consegue estar com dor, está passando mal, mas mesmo assim você tem que ir. Não existe a opção de não faltar. Esse é o herói da vida real. Esse, Perfeito. cada uma daquelas pessoas que estão assistindo a palestra, elas são os heróis da vida real. Em algum momento, elas serão o herói. E aí eu dei um exemplo, né, de uma pessoa que eu estava dentro do elevador, embora eu tenha medo de elevador, mas eu estava com a minha capa de Mulher Maravilha, de Batman, né? Eu estava fardada, e eu fui socorrer essa mulher. E eu socorri. Naquele momento, eu era herói. Eu era heroína. Tá?
Quando chegou uma outra vez, eu vi uma pessoa que ela teve um infarto, ela desmaiou, ela estava ali se debatendo e eu fiquei inerte. E aí chegou uma técnica de enfermagem e falou: deixa que eu vou ajudar. E foi lá e resolveu. A heroína deixou de ser eu e passou a ser ela, porque ela salvou a vida daquela pessoa. Então, todos nós, em algum momento, nós somos os heróis. E nós temos que resgatar esse herói. Temos que resgatar, porque a gente abandona ele, ele fica escondidinho num canto. O herói da sua vida, o herói da nossa vida. Todo mundo, em algum momento, é herói. E a gente tem que ter essa visão. Então, eu falo também, por exemplo, do Hulk, né? Porque eu falo assim, você já ouviu aquela frase assim, o fulano estava verde de raiva. Nada é por acaso. Por que o Hulk é verde? Justamente por isso, porque ele está demonstrando que ele está com raiva. E é um paradigma muito diferente, porque nós temos o doutor Bruce, Dr. Banner, que ele é aquele cara inteligente, centrado, um cientista, e ele tem essa raiva reprimida. Porque não é todo mundo que fosse passar por aquele procedimento que ele passou que viraria Hulk. Mas ele tem uma raiva reprimida. E aí, como é que ele faz? Ele direciona essa raiva para aquele ser bruto que surgiu, que é o Hulk. Então, quando você fala assim, fulano está verde de raiva, não é à toa que o Hulk é verde. Né? E você vê que ele tem a força, mas ele não pensa, ele não tem a inteligência emocional controlada. Então, a função dele é quebrar tudo, porque ele não tem uma outra solução para determinados problemas. Aliás, ele não tem solução para nenhum. Ele sai quebrando tudo. E muitas das vezes a gente não tem, porque quantas vezes você ficou com raiva, você agiu naquela intenção de quebrar tudo, mas você tem que desenvolver a sua inteligência emocional, se controlar, ainda mais na situação, na época em que nós estamos. Às vezes você morre por causa de um tchu. Olhou para o cara olhou para você, pronto, você morreu. Então, eu falo muito isso também do Hulk, né? Da inteligência emocional, que todo mundo tem essa fúria contida. Se você não tratar, ela vai te absorver. Entendeu? Vai te absorver e você vai ficar sem saber como agir. Porque naquele momento você vê tantas pessoas. Porque, veja bem, você já viu quantas pessoas fazem atrocidades? Será que essas pessoas, se elas estivessem no seu normal, será que elas fariam aquilo? Elas matariam crianças? Se elas tivessem realmente, porque tem pessoas, eu tive uma policial que ela era amiga do meu filho, da turma do meu filho, e ela deu um tiro no peito. Eu tenho certeza que a inteligência emocional dela estava abalada e ela não conseguiu controlar isso. Possivelmente, se um minuto depois ela pudesse voltar, ela teria se arrependido de ter feito o que ela fez. Sabe? Então, eu vou fazendo essas analogias. Né? Eu falo do Hulk, eu falo do Doutor Estranho, né? Que a história do Doutor Estranho também é muito interessante. Né? Mas observe que sempre eu faço essa analogia, não do herói, mas de como ele se transformou em um herói. Né? O Doutor Estranho, por exemplo, era um cara extremamente arrogante. Ele era tão arrogante que ele estudou para ser um médico, ele foi um médico renomado, e todos os médicos que ele levou a irmã dele falou para não operar. Não opere que a sua irmã não vai aguentar. E ele, naquela arrogância do saber, ele achava que sabia mais do que os outros, ele operou e a irmã morreu. Então, ele não conseguiu se conter, né? A arrogância, aquela, sabe, eu sei, eu posso mais do que os outros. E aí ele começou a trabalhar com o quê?
pessoas ricas, né? Que ele só atendia pessoas que pudessem pagar, até que ele sofre um acidente e suas mãos ficam inutilizadas. E aí ele começa a procurar tratamentos de todas as formas possíveis, sem conseguir, sem conseguir. Então ele tenta, ele vai se matar, ele tenta, ele falou, vou me matar. Foi perdendo dinheiro, ficou pobre, né? Porque você só tem valor quando você tem quantidade financeira. Se você não tem, você não é valorizado em lugar nenhum. E aí ele ia se matar, então chegou uma pessoa perto dele e falou, não, doutor Chico, o senhor não vai se matar. Eu tenho a solução da sua vida. Então vai ter que ir lá para o Tibete. E quem ajudou foi justamente quem ele não dava atenção, que foi a menina que trabalhava com ele. Então, quando ele vai para o Tibete, que ele vai ficar lá junto com os monges, eles tiraram toda, como é que eu vou te falar, toda a vaidade, todo o orgulho, deixaram ele do nada, do zero, zeraram ele. Tanto que ele dormia no chão, frio, e ele dormia no chão. E ali ele foi sendo, de novo, moldado para ter o direito de ser o Doutor Estranho, de ter aquele poder. Então, é, você vê que todos os heróis, eles passam por um caminho muito grande até se moldar a chegar aonde ele chegou. Porque você imagina uma pessoa com superpoderes, com ódio, com raiva. O que ela poderia fazer com o ser humano? Tipo, o super-homem, né? Porque a pessoa, quando eles colocam o super-homem é um personagem quase uma criança, ele é puro. Você imagina ele com aquele poder que ele tem, ele com raiva, ele com ódio. Qual o estrago que ele poderia fazer? Ele só tem um ponto fraco, que é quando se lança na criptonita. Se não tiver criptonita no lugar, pronto, acabou. Ninguém consegue tirar, acertar ele. Então, a questão de você trabalhar a sua ira, a sua raiva, seu sentimento, fortalecer sentimentos bons, é muito interessante, é muito importante. Eu estou vendo que ela está escrevendo alguma coisa. Isso aí é para me perguntar? Não. Eu estou seguindo e anotando o que você está falando, que está muito interessante. E assim, eu só não botei um copo, porque, como eu falei, eu me escondi aqui. Porque estava meu neto, nora, estava todo mundo em casa. E aí você vai trabalhando. Quando você fala com as mulheres, né? Quando você fala com as mulheres sobre os heróis, a primeira heroína que ela fala da Mulher Maravilha. Não, eu queria ser a Maravilha, né? A Mulher Maravilha, linda, maravilhosa, nem o cabelo sai do lugar, né? Eu gostaria dessa parte, né? Mas aí ela esquece que é a Mulher Maravilha, porque tudo que você dedica tem consequências. Tudo. Você trabalhar. Eu estou aqui hoje conversando com vocês, mas eu deixei de estar lá embaixo com o meu neto para vir falar com vocês. Então, é tudo questão de priorizar o que você quer. Então, tudo que você escolhe, você vai deixar de atender um lado. E a Mulher Maravilha, o lado sentimental dela não existe. Ela não tem marido, ela não tem filho, ela não tem nada disso, ela não tem nenhuma ligação familiar. Ela não tem contato com o pai, não tem contato com a mãe, com as irmãs, ela não tem contato com ninguém. Ela é solitária. E, além de tudo isso, eles caracterizam ela como ser puro, tanto que ela tem aquele laço. Aquele laço representa o quê? A verdade. Eu não posso mentir. Eu não posso falar a mentira para você. Então, esse laço da verdade demonstra que ela é pura e ela tem que passar, ela sofre com uma situação que muitas das vezes, mas ela não vai deixar de ser o que ela quer, o que ela é.
Ela Essa fica naquela, credibilidade, né? eu quero mudar, eu quero casar, ou você casa e tenha filhos, e vai viver, vai cuidar da sua casa, e vai cuidar da sua família, e ser como qualquer outra mulher, ou você vai ser uma super-heroína. O que que você quer? O que que te agrada mais? Então, você não vai conseguir atender a todo mundo. De jeito Não vai nenhum. conseguir. Não vai conseguir. E nem assim E, mesmo. e sim, e outra coisa, muitas das vezes você deixa de te atender, de se atender para atender os outros. Mas tem um detalhe, os outros não vão deixar e não vão fazer a mesma coisa com você. Então, quando você faz isso, você não pode fazer contando com retorno. Fazer o bem sem olhar a quem. Sem expectativa. Exatamente. E sem expectativa de retorno. Porque depois que ela salva as pessoas, depois que ela faz e deixa de fazer qualquer coisa, não existe nenhum agradecimento. Você não vê ninguém agradecer. Ela salva a vida das pessoas e não tem ninguém para agradecer. E ela deixa a vida dela sentimental abandonada. Será mesmo que você quer ser a Mulher Maravilha? Aí as pessoas já começam, né? Não, eu acho melhor não, porque você não vê o outro lado. Porque quando você olha para mim, você me vê pronta. Quando você olha para o super-herói, você vê ele pronto. Mas você não sabe o que ele passou para chegar até ali, para se transformar num super-herói. E tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. Você está deixando, você não tem uma vida sua. Você tem uma vida em prol dos outros. E muitas das vezes não vão entender isso. E nem agradecer. Né? Então, eu vou falando. Aí vem a Viúva Negra. Falei, você gosta da Viúva Negra? Poxa, legal, uma guerreira, tal, não sei o quê. Só que a Viúva Negra ela não tem útero, ela é proibida de ter filhos, ela não pode ter envolvimento, porque quando ela foi treinada na Rússia, as mulheres já tiravam isso, já tiravam toda a possibilidade dela ter uma família. Porque se ela tivesse acesso à maternidade, o que vai acontecer? Ela não vai ser aquela guerreira que eles precisavam. Então, a gente tem que pensar muito antes, a gente não pode ver somente aquilo que está sendo apresentado. Você tem que ver o todo. O todo é muito importante. O todo. O Antônio, o que o Antônio passou para chegar, para ser o Antônio hoje? Quais são as dificuldades que ele enfrentou, que ele superou, que ele passou? Entendeu? Então, a gente não faz essa construção. Só mostra, você só vê a capa do livro. Entendeu? Assim foi dando super certo as palestras. Eu fui falando, né? Eu falo da liderança, eu até encargo o capitão, que todo super-herói é chefiado por um Capitão América. Eu falo, poxa, eu tinha que ser capitão, porque é Capitão América, Capitão Aiva, Capitão Caverna, Capitão Gay, Capitão Kirk. Tem capitão de tudo quanto é jeito. Mas não tem major não tem. Depois que eu fui major, passei deixei de mandar. Né? Mas porque o capitão, ele também mostra a honra. Tanto que ele foi o único que conseguiu pegar o martelo de Thor. Porque ele é honrado. É honrado e líder. Ele tem que ter líder. Ele tem que ser a liderança. Tinha pessoas muito mais poderosas no momento em que ele liderou o combate com o inimigo. Mas quem deu a ordem foi ele. E por ele ser militar, por ele ter a experiência, a liderança, dele conseguir encaixar cada super-herói ou cada pessoa em determinado lugar. E isso acontece muito nas empresas, que a pessoa não utiliza o potencial daquela pessoa no lugar que ela vai desenvolver uma produção melhor. Vejo isso no time de futebol.
Exatamente. O líder, ele tem que saber. Às vezes o técnico nem se jogar tão bem futebol, mas ele tem que saber aonde ele vai colocar cada jogador. Articular. Ele tem que articular. E explorar o potencial de cada um, né? Exatamente. Se você colocar um cara que ele não tem a habilidade para ser um goleiro, só vai entrar bola. Com certeza. O atacante, eu quero ser atacante, que todo mundo quer ser atacante, né? Porque o atacante faz gol. Mas muitas das vezes você não se encaixa Tem como habilidade. atacante, não tem E o habilidade. lateral chega lá e faz o gol que o atacante não fez. Exatamente. Então, você tem que ter. E o Capitão América, o que ele faz? Ele pega, o Thor vai fazer isso, o Homem de Ferro vai fazer aquilo, o Hulk vai fazer aquilo, porque ele tem a liderança. Embora talvez não tenha o poder. Mas ele é o técnico, né, da história. Vocês bem fizeram uma analogia com o time. Ele é o técnico. Você vai fazer isso, fazer aquilo, tá? Para dar certo. Porque quando os Vingadores se afastaram, cada um foi para o seu lado, não deu certo. Eles só conseguiram derrotar o inimigo quando eles Se uniu. se uniram. Concentrou-se. E isso no capítulo final, que eu fiz questão de ver o lançamento, o primeiro dia que lançou, que ele chama, que ele está arriado, acabado, não estava conseguindo resolver mais nada, mas ele não podia desistir, que muitas das vezes a gente faz isso quando começa a chegar. Gente, vocês não sabem a alegria, a emoção que é você estar num local que você está ali, né? Fechado, sem saber o que fazer, você está cercado, e chega a sua tropa, e chega as pessoas e falam assim, ó, você não está só. Você não sabe que alegria é isso. Nós estamos aqui para te ajudar. Verdade. Não necessariamente que vai ganhar, não. Mas só pelo fato daquela pessoa estar ali, você já adquire uma força ultra, super, mega. Então, a gente vai falando isso, né? Vai esmiuçando, vai tentando. E aí começa a surgir alguns super-heróis que você... mas eu gosto do Incrível. E aí você tem que tirar, né, do âmago para explicar do Incrível, porque ele é um pai de família e que ele tem que administrar a família dele com todo mundo com poderes. Né? E adolescente, né? Adolescentes. Então, ele precisa ter um tato, né? A mãe precisa ter um tato maior, porque ele tem vários adolescentes em casa, cada um com poder, e adolescente é adolescente, não vai deixar de ser em qualquer mundo, entendeu? Então a gente vai fazendo e no final eu falo, você viu o que você usou para superar suas dificuldades, qual foi o poder que você usou para superar essa dificuldade aí que você não lembrava mais? Aí a pessoa lembra, fala, eu falei, por que você não usa agora? Entendeu? Então a gente vai esmiuçando. Eu estou aqui com um cachorrinho, eu vou mostrar para vocês. Cachorrinho. Ai, meu Deus. Peraí, que você é burro. Aqui, ó. Ah, que bonitinho. Está aqui mexendo na minha perna, porque a outra desceu e ele ficou. E esse aqui É, é um agarradinho. Então você começa a usar todos, você começa, a pessoa sai da palestra, ela sai sacudida. Né? Você pega assim, sacode ela e fala, caraca, você sai pensando, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Você começa a pensar, porque você vai vasculhando todos aqueles sentimentos ocultos, escondidos lá dentro, lá no fundo do poço. Você vai trabalhando isso. E aí ela se vê como realmente, como ser, porque eu tive, uma coisa que eu lembro muito, que a minha primeira palestra, e eu fui anotando o nome das pessoas que iam entrar na palestra. Eu estava ali. E a menina até me achará. Ela se chamava Vânia também. E aí, quando eu falei para ela assim, Vânia, qual a sua profissão? Aí ela falou assim, eu sou formada em pedagogia. Aí eu botei, Vânia, pedagoga. Ela se assustou. Ela se assustou. Sabe por que ela se assustou? Porque nem ela acreditava mais nela. ó,
Coisa triste, né? A gente chega num ponto que nem a gente acredita mais na gente. É verdade. E quando você faz a palestra, é justamente isso. Você sacode o sentimento, sacode dentro daquela pessoa. Ela está mais leve, mas sai cheia de ideias também. Sai cheia de ideias. Verdade. E se questionando, né? Sim, e é isso, meus E amigos. Meus auto-questionando. amigos, eu uso isso, deu super certo com os homens, e a gente está desenvolvendo esse trabalho. E o pior de tudo foi eu fazer essa palestra numa igreja. Que me chamaram para fazer a palestra, não disseram o que, que era. E quando eu cheguei lá, era a igreja, Assembleia de Deus. Eu quase desmaiei. Eu falei, como é que eu vou falar de super-herói para esse pessoal? Aí, dá teu jeito, vai lá e dá teu jeito. Aí eu fui, cortei a cabeça, eu falei, pode, José, comecei a falar dos discípulos de Jesus. E eles foram me ajudando, né? Aí, e eu consegui trazer todas essas características dos super-heróis para os discípulos. Impressionante isso, né? Quando eu falo assim, sabe aquela pessoa que cortou a orelha, né? Vocês lembram que teve alguém que cortou a orelha? Que ele usou o quê? Aquela raiva. Aí eu já puxei para o Hulk, entendeu? É, aquela pessoa que você não confia, que é o traidor. Então, eu fui puxando as características de todos os discípulos que eu lembrava, né? E eles, no final, acabam participando, te ajudando. Então, acho que a palestra é isso, você vê o seu público, vê quem está ali, vê o que, que você vai falar que as pessoas não vão te ofender, né, de acordo com as suas religiões, com os seus pensamentos. Está super certo mesmo. Né? Embora algumas pessoas achem que a minha palestra é para militares, não, muito pelo contrário. Eu quero distanciar o militarismo. O militarismo, embora eu fale do Capitão América, ele é disciplina, determinação e ordem. Sim. Faça isso. Não existe essa contestação. Não, mas eu acho que eu estou determinando que você faça isso. Então, eu tiro o profissional de lá, porque eles são seres humanos, não são robôs, porque eles vão lidar com o público em si. Mas eu também não descarto. Olha, você lembra que você pode estar doente, pode estar magoado, pode estar irritado, mas aquela pessoa que você está lidando, ela não tem nada a ver com isso. Então, usa a sua máscara, usa a sua capa e vai em frente. E usa E o seu, Mas aí, o agora militar é um bom exemplo. usa o O seu militarismo é um bom exemplo para isso, né? sim, e as pessoas começam a falar, né? Porque quando olham para mim, lembram da capa do Batman. Eu falei, legal, bacana. Perfeito, maravilha. será a capa da Batiguel. Pois é, e aí eu conversei com o Francisco, né? Eles querem levar essa palestra, porque eles querem ofertar essa palestra lá na motivação, e eu tenho que gravar uma parte para passar para eles, e ele acha que vai dar super certo. Com certeza, com certeza. O nosso amigo Marcelo, né? Você vê, ele fechou e está dando palestras para os não chega militar, né? A polícia, Área metropolitana. a guarda municipal, né? De São Paulo, né? Em vários grupos aí ele está realmente tem sido honrado pelo pessoal, muito, ele está fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido, né? Junto a Sim, esse pessoal que praticamente tem um regime militar, né? Talvez não sim, seja considerado, mas eu acredito, apesar de não conhecer, né? Mas eu acredito que são realmente têm um regime, né? Praticamente sim. é baseado no militarismo, né? Que eu acho fantástico, que serve para todos nós, por causa da disciplina principalmente, né? Então isso eu acho que não só cabe por lá no teu batalhão, né? Mas em geral realmente, né? E isso Olha, eu é vou falar uma fantástico para a coisa. gente, né? É óbvio que quando eu comecei a fazer essa palestra, né, com um público maior, é uma palestra que realmente desenvolve, mas não é interessante
pelos comandantes, né? Não é muito interessante você abrir a mente, né, de algumas pessoas, porque ele entende que uma pessoa com a mente fechada é mais fácil de comandar. Ah, sempre foi assim. Eu sou filha de. Meu pai era do exército, ele combateu na Segunda Guerra Mundial. Então, eu cresci no ambiente militar. E meu pai, mesmo ele estando na reserva, ele mantinha o, a disciplina, que nem você fala, a disciplina militar em casa, comigo e com meus Sim, irmãos, apesar de eu ser a mais nova, a raspa do tacho. E sim, eu conheci isso. E o que você está trazendo em relação aos super-heróis é como se fosse uma contoterapia que você passa na tua palestra. sim. Quer dizer, E aí vários você tem que episódios de contoterapia. Você vai chamando os personagens e contando as duas versões de cada personagem. sim, E eu fui é que observando e entrando no que você está falando, é muito interessante. sim. A gente vai falando, vai questionando, e eu falo também, né, um personagem que eu gosto muito, que eu falo do Pantera Negra, que ao mesmo tempo ele usa a tecnologia extremamente avançada, mas ele não abandona as lendas, o conhecimento místico da família, né, a origem, né? Porque hoje em dia os jovens acham que eles sabem tudo e tudo que foi feito antes não serve para nada, né? Então eu faço isso, eu mostro que, por exemplo, que o Pantera Negra ele não exclui da vida dele as tradições, Sim, ele continua usando as tradições, continua usando os ritos familiares e mesmo assim ele tem uma tecnologia de ponta. E É, aí tem as pessoas ficam doidas. não só o reconhecimento, né, Vânia, mas a gratidão, uma coisa que realmente a gente esquece, né, do que realmente foi construído lá atrás, que hoje se torna benéfico para a vida da gente, né? Sim, sim. Então, É como eu isso falei, eles lembram de hoje, mas eles não sabem quantas pessoas é, deram a vida, o trabalho, a noite de sono, para chegar a alcançar, para eles terem um conforto, né? Então, hoje em dia, é muito fácil você ver o cara é antigo, é velho, né? E esquece de usar a sabedoria, né, antiga, a sabedoria dos rituais antigos, os entendimentos antigos, porque nós sobrevivemos a isso tudo. Aconteceu. sim, os jovens esquecem que para nós estarmos aqui, outras pessoas estiveram antes de nós. Sim, A sim, sabedoria da época. E essa sabedoria sim, foi mudando através dos anos e séculos até chegar à nossa. exatamente, exatamente. Na É muito realidade, nós não interessante escolhemos essa. nada, né? Tudo foi escolhido e já pronto para a gente, né? Já tudo pronto. Sim, Até a escolha exatamente. da roupa, né? Alguém escolheu essa Sim, roupa que a gente gostou, né? É sim, uma coisa realmente isso que a gente tem que realmente reconhecer, né? E que os jovens realmente reconhecem. E eu só queria tocar no assunto aí que você falou a respeito da heroína. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você realmente passa, mas eu, para mim, na minha concepção, heroína verdadeira é assim, eu vejo a minha mãe, eu vejo sim, você como uma grande heroína pela tua história, né? E realmente sozinha, fui pai e mãe, assim foi a minha mãe também, né? Então é isso que eu acho o bonito, né? São essas heroínas que existem, assim, existem milhares delas, que eu sei, né? A gente sabe muito bem disso. Que são sim. realmente aquelas mulheres fortalecidas, né? Às vezes nem só na tua história, mas elas do nada constroem uma história, né, de Sim. heroína. Elas não desistem, né? Elas Existe. enfrentam. Eu vi numa uma reportagem que o filho de uma senhora estava se afogando.
ela se jogou dentro do mar, foi lá, tirou a criança, trouxe, depois ela lembrou que ela não sabia nadar. Você Nós Deu, vê? dizemos nós dizemos na pediatria que isso é força Hulk. A mãe, ela se vira nos 30, nos 1000 que é, mas vai salvar o filho. eu vi Sim. um vídeo há uns tempo atrás, já faz um bom tempo já, a respeito de um filho que foi preso debaixo do carro. Não sei como é que foi A isso tudo, mãe né? ergueu o carro para Isso, salvar o filho. vários homens lá não conseguiam levantar o carro. Ela foi lá e levantou o carro sozinha. É a força Hulk. Então, é umas Entrou coisas no assim que personagem Hulk da Vânia. fascinantes. Sim, É o sim, Hulk que existe dentro da gente, né? De É, todos sim. nós, e que a gente realmente desconhece, né? E a gente precisa, não só no momento difícil, mas a gente precisa resgatar esse herói que às vezes ficou oculto na gente, ficou oculto lá Perfeito. dentro, né? Que nós somos capazes de coisas incríveis, incríveis. Só que nós vivemos numa sociedade que as pessoas elas têm a tendência a diminuir, a reduzir, né? Toda a sua expectativa, toda a sua vontade, todos a sua força. Não, você não vai conseguir, você não vai conseguir fazer isso, você não tem jeito. E quando você vê, se todos os antigos cientistas, né, o próprio Albert, se ele fosse pensar no que as pessoas falavam na época, ele não seria quem ele foi. É verdade. e eu estava pensando aqui, enquanto o Antônio trazia sobre as heroínas e que você também estava falando, devemos lembrar dos vilões também. Eu lembrei da Mulher Gato. Sim, A sim. Mulher Eu Gato, ela não falo, deixa de ser uma heroína. Ela tem uma história por trás da roupa preta que ela usa, com as orelhas de gato, do sofrimento dela. eu falo também dos super-heróis, eu falo do Coringa, eu falo O do Máscara, Tami, é Tami, eu esqueci o nome dele, que ele queria ele diminuiu a metade dentro da justiça dele, ele entende que nós humanos estamos destruindo o mundo. Então, dentro da justiça dele, ele separa metade da população e some a metade dessa população. O problema é que, quer dizer, para ele ser justo, ele não distingue quem é quem. Quem estiver no meio vai, ponto, acabou. Então você fala, poxa, mas ele tem que me preservar. Mas até que ponto que eu sou uma boa pessoa? Sabe? Você tem que, o tempo todo, fazer essas perguntas para você. Será que eu mereço permanecer aqui? Será que se essas pessoas que de repente tráfico humano, tráfico de animais, será que elas já pararam para pensar que no fundo, ela está fazendo mal a alguém, ao ser vivo? Então, ela deixa de pensar como humana e passa a pensar somente financeiramente. Porque se eu fizer isso, eu vou ter um lucro financeiro. E ela se separa totalmente da honra, da bondade, da empatia, não é isso? Ela vai abandonando tudo, né? E o Coringa, no último filme que foi feito uma história dele, né? Uma história em que ele passava por determinada situação, que ele era aquela pessoa que sempre sofria bullying, e ele foi, né? Ele foi desenvolvendo uma características, porque se você deixar se influenciar pela sociedade, pelo que as pessoas querem que você seja, você vira um monstro. sim. Você vira Ou um um monstro. cordeirinho, né? Ou um cordeirinho, né? Sim, exatamente. Você tem, você O tem essas lobo ou duas. o cordeiro, né? O lobo ou o é, você, É, você vê que todo um trabalho é feito para você ter, ou você vai se rebelar, ou você vai aceitar o que é imposto pela sociedade. Nossa, foi. perfeito. É Nossa, bem foi isso. maravilhoso. Maravilhoso.
Quando você falou de liderança, eu lembrei de um fato real que aconteceu numa empresa que eu trabalhei, né? E eles contrataram um diretor argentino. E esse diretor chegou na empresa, ele mudou todas as peças, cabeças, né? Mudou, né? E então, assim, o cara que era do financeiro foi parar para o suprimento foi financeiro, assim, umas coisas que não tinha sentido, né? Mas, né? Diretor, diretor. E depois ficamos sabendo, né, inclusive numa reunião lá nos Estados Unidos, que teve lá na nossa filial lá, que ele perguntaram para ele por que tinham feito aquilo, né, logo de início, assim, ele trocou todas as peças, né, chaves dos setores, e ele falou, confessou que é para ter um domínio, apenas para ter um domínio. Né? Mas o que que deu? Ele era chefe, não era líder. Deu, deu numa bancarrota tremenda, sabe? E ele não durou 6 meses dentro da empresa. Né? E realmente foi uma catástrofe, óbvio. É aquele Claro. negócio, tem que saber valorizar, ter realmente os valores, descobrir os valores de cada peça, de cada indivíduo, né? Como eu sou muito chegada no futebol, dos atletas específicos, né? Explorar aquele potencial, né? Então, acontece muito isso aí que você disse, nós ou realmente nos tornamos um bicho, né? Um animal, um leão voraz, ou um cordeirinho, né? E é isso que os grandes cabeças, como você diz, os generais, negócio, não quer realmente que você faça dos subordinados certos esclarecimentos, né? Por quê? Para terem um maior domínio. Né? Eu acho que eu Infelizmente é isso, consegui né? esse sucesso que eu tive na minha vida, não só por causa de mim, mas eu acho que quando eu chegava num determinado lugar que eu não sabia absolutamente nada, eu fazia a única coisa que ninguém fazia. Eu admitia que eu não sabia nada. Eu chamava as pessoas que já trabalhavam ali e falei, olha, eu não tenho experiência. Eu preciso que vocês me ajudem. E assim, por isso, eu consegui ser uma excelente chefe e ter várias vitórias naquele mundo. Porque quando eu levei essa responsabilidade para eles, eu preciso que vocês me guiem, que vocês me orientem. Né? Então, eles se sentiram potencializados, né? Respeitados. Eu fui humilde, bati a cabeça. A humildade Então, conquista, né? é óbvio que depois você vai ajustando de acordo com o que você entende melhor. Você tem que primeiro avaliar, fazer né, todo um cronograma, fazer, né, um planejamento, e depois você vai vendo. Aí essas pessoas não servem para trabalhar comigo. Aí sim você já dominou e você é capaz de você distinguir quem é o bom profissional e quem não é. Verdade. Maravilha. Sabe outro tópico que você me tocou também a respeito, você falou da mulher lá que estava estudando, prestando o exame para a ordem, né? 70 e Sim, quantos? Falando de 70 anos. sim. Antes da pandemia, eu vi uma reportagem uma vez de um senhor, não me, não me lembro qual era, ele é do Oriente, do Oriente não, ele era, não sei se era japonês, chinês ou coreano, Asiático. asiático, era um asiático, não me recordo agora qual a origem realmente dele, mas ele estava, 90 anos, estava se formando em direito, né? 90 anos. Aquilo para mim, foi bem antes da pandemia, vários anos antes da pandemia, aquilo para mim me deu assim um boom, tá? Na minha cabeça, que eu falei, caraca, como pode, né? 90 anos, o cara com uma lucidez tremenda, estudando e se formando. Pô, e por que que eu não, né? Sim, Que tenho muito menos idade. sim. Isso eu trago até hoje comigo, sabe? Essa gana de estudar, de buscar. Por quê? Por causa de um simples exemplo que nós tivemos, que eu tive lá atrás, né? Eu já estudei muito, estudei muito. Nunca fiquei reprovada, sempre passei. Então, hoje eu me dou o direito de escolher o que eu quero fazer. Não, hoje eu não vou estudar, hoje eu não estou querendo fazer. Mas eu não parei de estudar nunca. É
óbvio que você não vai com aquela velocidade Sim, inicial, sim, claro. mas você vai no outro ritmo. Mas você tem outro ritmo, mas você vai. Lembrando, professor Francisco Almeida, que todos nós precisamos do ócio produtivo. Sim. Isso, Sim. é verdade. Eu tenho que fazer a diferença. E assim, eu acho que eu tenho que ser importante, não para outras pessoas, mas eu tenho que ser importante para mim, Em primeiro lugar. sabe? Então, quando é uma satisfação muito grande quando você faz alguma coisa e você sabe, não, você não fica esperando agradecimento, não, só pelo fato de você ter feito alguma coisa e que você sabe que mudou a vida daquela pessoa, que ajudou em algum momento aquela pessoa, é a gratidão que Muito, te muito, salva, que vale. muito gratificante, né? Muito gratificante. Muito gratificante. Você falou em estudar, você sabe que eu. Depois a gente começa agora, né? Eu, principalmente recentemente, aí você começa a descobrir certas coisas do passado, né, que ocorreram na tua vida, que nem eu, quando era jovem, e eu não gostava de estudar, né? Eu fui despertar para os estudos já com meus 20 tralalás, né? Depois de levar umas porradas na vida, falando português, claro, né? Mas, e depois que eu comecei realmente a estudar um pouco sobre a mente humana, saber sobre traumas, essas coisas, então eu vi que realmente, por que que eu não gostava, e hoje eu adoro estudar, por que que eu não gostava de estudar? Porque eu tinha um certo trauma, né? E qual foi esse trauma? Que eu me curei assim, sabe? Eu, sinceramente, não fiz nenhuma terapia a respeito, mas aconteceu, né? A terapia, para mim, foi uma porrada que eu levei, né? E aí o que aconteceu? Eu, quando era jovem, na idade escolar, com 7 anos de idade, meus pais moravam numa fazenda. E aí eu tive que ir para a cidade e morar com a minha avó para poder estudar. E aquela separação, né? Tirar da minha mãe, Sim, para mim foi um tipo de um abandono, né? Que eu devo ter sentido realmente, mas sem perceber, né? E eu fugia da escola, não queria estudar de jeito nenhum, né? Então você vê que são Talvez coisas não, até por uma revolta, né? Talvez até por uma justamente, revolta, por aquele inconscientemente, né? sentimento. Que acontece, né? Então tem certas coisas na vida que tem coisas que atrapalham a gente atualmente que não foi corrigido a tempo. No meu, graças a Deus, eu corrigi esse lado aí, né? Que hoje eu sei como é que foi, por que que foi. Hum? Mas hoje tem muita gente que carrega isso até hoje e não sabe, né? Então, esse despertar, né, do herói, nossa, é fantástico. Por quê? Porque todos nós, na nossa história, temos momentos de heroísmo, né? Todos nós, de superação, né, de reação positiva. E isso realmente ajuda muito, isso é fantástico. Faz uma diferença imensa. Como eu Tremenda, falei, tremenda. como que você vai agir quando você é magoado, com a mágoa, com o trauma que você recebe? Essa diferença com a sua reação é que vai levar você a lugares diferentes. Quando você é, leva aquele trauma, fica ali sofrendo, ruminando, vai te levar para um lugar que você não vai chegar, na verdade, a lugar nenhum, vai ficar parado naquela malfadada zona de conforto. ficar Quando num momento de paralisia mesmo. Você fica você usa paralisado esse naquele trauma, pensamento. quando você usa esse trauma para alavancar. Eu costumo dizer o seguinte: a zona de conforto é o melhor lugar que existe. Eu digo assim, Mas nada, conforto desconfortável. mas nada acontece. Nada acontece lá. E para você ter força para sair da zona de conforto, para sair dessa área, alguma coisa tem que sacudir. Tem que acontecer alguma coisa para te sacudir, para você despertar. Acordar para a vida. Opa, né? E tem pessoas que não adianta, elas não conseguem ver. Eu conheço famílias que elas estão num ciclo infinito. Eu digo sempre assim, nós, veja bem, nós fazemos parte do planeta. Nós somos Sim, um microscópio nesse sim, macrocosmo, né? E o cosmo em si, né, ele se movimenta.
Por que nós temos que Ele ficar parados? ele Certo? se movimenta numa espiral e nós Justamente. ficamos parados, vamos ficar parados por uma situação. Justamente, que vai prender por uma situação, nos prender? Não, né? Aí realmente entra, né, o poder da resiliência, a gente realmente poder superar esse comodismo que o nosso cérebro é que manda isso, né? Porque a área de conforto, pô, para que você vai fazer isso? Está tão bom aqui, né? Por que eu vou lá fora agora que aqui tá frio para caramba, né? Passar frio, se eu aqui dentro de casa tá gostosinho, tá quentinho, né? Então tem essas coisas. E o cérebro Verdade. realmente nos prende, né? Então, se a gente Isso. realmente não tiver essa autodomínio, né? Essa inteligência, o controle da nossa inteligência emocional, né? Que você falou muito bem, né, Vânia? Isso realmente é fundamental e a gente realmente tem que despertar isso, né? Aprender a ter esse autocontrole, né? Você tem que entender o seguinte: o medo todo mundo tem. Ninguém aqui tem ausência do medo, mas vai depender de você se você vai querer enfrentar ou não, né? Perfeito. É E porque o você que fica, ai meu Deus, é, mas esses policiais vão subir um morro. Você acha que ninguém tem medo de morrer? Claro que todo mundo tem, pô, mas vai depender de você. Como que você vai encarar aquela situação? e o que supera o medo é a coragem, né? É a coragem. E o que faz a diferença, né? Faz a diferença. Perfeitamente. É. E outra coisa, é enfrentando o medo que você realmente o derruba também, né? Sim, sim. Eu me desafio todos os dias, Perfeito. né? E eu vou quebrando paradigmas todos os dias, né? Por isso eu disse, você é uma heroína. E eu ainda vou dizer, mas por que que eu estou fazendo isso? Mas por quê? Por que esse medo, esse desespero que eu tenho que fazer? Não, 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 não. Você tem que parar para pensar, né? Porque senão você vai, né? Você vai vivendo num, né? É. Se você não pensar, se você não parar para pensar, você acaba aceitando o que as pessoas te passam, Põe, te infelizmente. impõem. Exatamente. E isso está cheio, né? Principalmente os meios de comunicação, né? Realmente nos impõem nada assim tão positivo, muito pelo contrário, é mais tudo negativo, né? Do Do que negativo. realmente positivo. E voltando um pouquinho no que o Antônio estava falando, o trauma que ele teve, geralmente é o que acontece, foi na primeira infância. Hoje nós sabemos que temos ferramentas para trabalhar os traumas da criança, dessa criança Perfeito. ferida, mesmo sendo adulto. Mas na época que ele tinha 7 anos, da geração dele, nem se pensava em pensar que ele estava se sentindo abandonado pelos pais. Os pais o pai e mãe estavam pensando assim, vai para a casa da avó, que ele vai ter condições de estudar que nós não tivemos. O pensamento deles era esse. Porém, E a gente a entender que Pensamento interpretação da criança era isso. Meu pai e minha mãe não gostam de mim, me mandar para casa da avó. sim, a gente tem que entender que na época, para eles, era o certo a fazer. Para eles, é certo a foi uma fazer. atitude de amor, né? Foi uma atitude de amor, Uma atitude né? de amor, muito. E não se pensa que essa atitude também não doeu. Doeu também, mas ele Com faz, ou certeza. ele fez o que tinha que fazer. Verdade, é bem Era isso a mesmo. oportunidade que eles tinham de dar o estudo para o Antônio, vamos falar assim, né? Pensando no futuro, né? Eu não posso, por exemplo, quando a minha mãe me abandonou, que a minha mãe pegou e me deu recém-nascida, tal, foi o que ela entendeu que para mim seria melhor. Sim. Ela fez na mente dela o que ela achou que seria melhor. Que talvez se ela não tivesse, aí a gente vai entrar lá na questão do Batman. Talvez se não tivesse acontecido, eu não seria o que eu sou hoje. Perfeito. É isso mesmo. Realmente é fantástico, né? Essas histórias, né? As histórias de superação que salvam Que vidas através salvam, das palestras. Sim, salvam.
E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm a disponibilidade de vir para o Rio de Janeiro? Eu vou Dependendo ser de datas, podemos conversar. Tá, eu vou falar com a menina que ela está fazendo esse planejamento, porque para ver se vocês têm interesse, se é bom para vocês, a intenção, porque a gente tem que sacudir, né, sabe? A zona de conforto é muito boa, mas nada acontece. Digamos assim, é, a possibilidade de ir, nós damos um jeito. Uhum. Aonde ficar, também precisamos ver aonde ficaremos. Tem Sim, todo. porque, por exemplo, vocês vão nesse Prêmio Plus aí, que a gente tem que ir, vocês vão nesse. E eu, É, eu ainda não me inscrevi. tá rebelde, tá vendo? Tá rebelde. Não, mas não é rebelde para uma situação, né, Vânia? Sim. A situação não me permite. Situação financeira. E Vontade é. o pior de tudo não é só isso. É sair daqui do Rio, aí eu tenho que pagar lá o evento, aí tem que pagar o local para eu ficar, aí eu tenho que pagar a passagem de avião. Existe todo um Uma processo que logística, tem que né? ser, uma logística que tem que ser pensada. E eu vou te falar uma coisa aqui agora, que eu estou aqui a menos de 1 quilômetro do local que vai ser o evento. É 15, 20 minutos eu estou lá. Né? Porque esse evento vai acontecer no hotel aqui em São Caetano, no bairro que faz divisa com Santo André, e eu moro em Santo André, no bairro que faz divisa com São Bernardo, com São Caetano. Entendeu? Então, apesar daquele evento que a gente teve ano passado, que foi em Santo André, mas esse daqui, apesar de ser em outra cidade, é muito mais perto para mim do que foi aquele. Foi aquele. Vou Então, encerrar a aqui eu gravação posso até ir a pé, se for o caso. Né? conversando. Antônio, eu vou Oi? encerrar a gravação, a gente continua conversando. Ah, tá, perfeito. Não, pode encerrar. Então, Vânia,